Você sabe como se desconectar? Como se desconectar mentalmente de um narcisista patológico? Então fica comigo, porque no vídeo de hoje eu vou falar sobre esse assunto. Eu sou o pastor Israel, terapeuta comportamental, psicanalista, e esse é mais um vídeo do canal Aconselhando Vidas. Romper um relacionamento com uma pessoa que apresenta fortes traços de transtorno narcisista pode ser difícil, e é difícil realmente. Entretanto, para muitas pessoas, o maior desafio começa depois do afastamento dele. Veja só, mesmo sem contato, pensamentos constantes, culpa, dúvidas e lembranças continuam ocupando a mente daquela pessoa que foi vítima de um narcisista. É como se a relação permanecesse, mesmo depois dele haver deixado aquela pessoa, desde que ela tivesse abandonado a sua vítima pelo processo de descarte, que é o terceiro ponto do ciclo narcisista. E por isso, além de se afastar fisicamente, ela muitas vezes é necessário que ela também se desconecte-se mentalmente daquele abusador, manipulador. Antes de tudo, é importante esclarecer que nem toda pessoa difícil é um narcisista. Nem todos os manipuladores são narcisistas patológicos. Para isso tem que ter um diagnóstico de um profissional de saúde. Tudo isso aí você já sabe. Então não vou nem repetir para a gente não perder tempo e começar a trabalhar essas questões que são importantes. Lembre-se que o narcisista, ele não é narcisista porque ele nasceu narcisista. Ele é narcisista porque ele teve uma infância que foi muito prejudicada. O narcisismo dele foi de segundo grau. E nessa condição ele não teve a capacidade de ressignificar o seu passado. E todos aqueles traumas, aquelas dificuldades foram internizadas na sua mente, no seu subconsciente, guardadas em caixinhas, e lá de vez em quando surge o que busca da sua mente coisas do passado para trazer no presente. Então, para que ele não sofra, o que ele faz? Cria uma idealização dele. Essa idealização, ele faz com que ele crie uma máscara de benfeitor, de superioridade. Tudo isso para manipular, controlar e ter o controle e o poder sobre as pessoas. E ele escolhe uma vítima. Essa vítima pode ser empática ou não, mas geralmente ele procura vítimas empáticas, pessoas que são sensíveis, pessoas que não são aguerridas, pessoas que se convencem facilmente de quem ele é. Então ele vai usar o espelhamento, a projeção para conquistar. Quando conquista, entra a primeira fase da idealização, em que ele forma aquela figura maravilhosa de um protetor, de uma pessoa bondosa, uma pessoa maravilhosa, e a vítima, que é empática, olha para aquilo e diz: eu ganhei na loteria, achei o melhor homem do mundo, achei a melhor mulher do mundo. Só que não. Tudo aquilo é uma artimanha para poder conquistar você e, a partir daí, manipular a sua vida. E ele faz isso conscientemente. Dentro dessa questão, o que é que acontece?
ele passa a conviver com essa vítima. E essa vítima, ela passa a sentir-se a melhor pessoa do mundo, a mais querida, a mais sortuda, porque ela acha que encontrou o príncipe encantado, a princesa encantada. O primeiro passo aqui é reconhecer que tudo isso é uma máscara, certo? Quando na convivência ela descobre que existe algumas falhas nessa figura idealizada. E quando ela vai arguir o narcisista sobre esse comportamento, essas falhas, ele começa a encarar como uma ameaça à sua integridade ideológica que ele fez de si mesmo. Então ele vai começar a dizer, rapaz, isso aqui, se eu não tomar cuidado, vai escambar para um colapso, para uma revelação da minha realidade, e eu não quero isso, não quero me expor. Então ele passa a segunda fase, que é a fase da desvalorização. Então, compreender que o vínculo com esse narcisista, ele não pode ser mantido para sempre, sem que você tome consciência dessa realidade. Então, quando você reage, ele lhe desvaloriza com críticas, com passar vergonha no meio de gente, desvalorizar você para os amigos, para os familiares, para os profissionais da sua área, para os seus colegas de trabalho. E tentar, como nós falamos em alguns vídeos anteriores, tentar o isolamento da sua rede de apoio. Então você começa a se sentir diminuída na sua identidade, na sua autoestima, e isolada dos seus parentes e amigos, porque ele vai fazer todo o trabalho. E quando você tentar argumentar sobre isso, ele entra com o gaslighting, que é a condição de mostrar que você está enlouquecendo. É aquele tipo de trabalho que ele faz com muita eficiência para mostrar que você não está batendo bem da cabeça, que você está criando fantasia, que você é uma pessoa que vamos dizer assim, vulnerável demais, e você não tem por que ninguém confiar na sua decisão, porque você é uma pessoa incapaz de pensar. E o pior de tudo é que você acredita nele, porque você tem a esperança de que ele volte a ser aquela pessoa do início da idealização. Só que não vai voltar. Não é a mesma coisa. Então, quando ele vê que você resiste a ele, então ele vai para a terceira fase, que é o descarte. Ou seja, você não está me dando mais suprimento narcisista que eu preciso, eu vou buscar lá fora. Por isso é tão fácil de você identificar o narcisista, porque ele é traidor. Ele vai lhe trair com outras mulheres, ele vai lhe trair de outras formas, ele vai lhe abandonar, porque é assim que ele age. O narcisista geralmente tem uma ou outra saída fora do seu relacionamento. Porque quando você não tiver o suprimento para entregar a ele, ele vai buscar em outro lugar. Tá certo? Agora, essa situação, ela só pode se agravar se você resistir. Se você não resistir, quem sofre é você. Porque aí a manipulação vai aumentar e você vai ter uma condição muito difícil de sair, porque você vai ficar dependente emocionalmente, você vai ficar isolada, você vai ficar diminuída na sua condição de autoestima e desvalorizada na sua identidade. Você perde também a sua identidade. Para recuperar isso, só com o tratamento com um profissional de saúde mental. Sozinha você não consegue. Mas se você for forte o suficiente, ou com a ajuda de um profissional, ou mesmo tomando a própria decisão, que é difícil, mas é possível, então ele diz, aqui não dá mais para mim, e segue o seu caminho. Lhe abandona, lhe deixa e vai viver a vida dele, procurando
outros suprimentos. Esse é um momento decisivo na vida da vítima. Ela tem duas opções: ou ela fica se lamuriando, vivendo aquela situação difícil, ou ela se põe respeito e vai reconstruir a sua vida com a ajuda de um profissional. Agora vamos falar daquela que fica remoendo. Ela precisa entender primeiro e compreender que o vínculo não é mantido pela presença da outra pessoa. Também tem que ter significados construtivos na sua vida. Em muitos casos, quando a vítima é abandonada e ela fica remoendo aquele relacionamento, ela muitas vezes alterna essa situação entre lembrar dos momentos bons, lembrar dos momentos ruins. E aquela situação que ele já acostumou ela a viver por causa do seu chove no molha que ele tinha. Um momento ele era carinhoso, no outro momento era agressivo. E ela, com a esperança de que ele volte a ser carinhoso, sempre fica com ele. E tem gente que passa décadas vivendo com pessoas assim, na esperança de que ele mude. E ele não muda. Ele vai ser sempre assim. Então, essa alternância, ela torna o rompimento emocionalmente complexo, pois o cérebro continua esperando o retorno daquele momento positivo. Outro passo importante para você resolver isso é interromper o ciclo de ruminação. O que quer dizer isso? Muitas pessoas passam horas tentando entender por que foram abandonadas, por que foram tratadas assim, por que foram tratadas de outro jeito, por que não fez nada demais, por que é que ele me tratou assim. Essas explicações não virão, porque não tem sentido para o narcisista explicar isso aí. A explicação que tem é: ele está se defendendo. E para que ele se defenda, ele ataca. Se você não tem maturidade, aptidão para resistir a esses ataques, você vai viver uma vida, infelizmente, debaixo do controle dele, na dependência emocional. Mas e aí onde está? Muitas pessoas que passaram por isso se recuperaram. Embora buscar sentido seja natural, permanecer preso a perguntas de por que ele fez isso, por que ele fez aquilo, vai prolongar ainda mais o seu sofrimento. Então, tome uma atitude de tomar as rédeas da sua vida, recuperar sua identidade, aumentar sua autoestima. E como eu vou fazer isso, pastor? Me explique. Olha, eu vou te dizer aqui bem rapidinho. Se você tem uma baixa autoestima, procura uma igreja, uma instituição de caridade, onde você possa ajudar outra pessoa. Lá você vai receber orientações, você vai receber elogios, você vai receber reconhecimento, e ali a sua autoestima vai se recuperando. Se você quer uma identidade nova, refaça a sua vida profissional, a sua vida emocional. Não entre num relacionamento novo agora, você não está preparada. Então não invente de sair desse relacionamento e já entrar no outro, porque vai cair em outro narcisista, talvez pior do que aquele que você já está. Certo? Então pense em você e restitua a sua identidade, a sua autoestima, as suas capacidades, porque a partir daí, que também é fundamental, você também tem que reduzir os estímulos de onde estava, de como vivia. Então, faça uma viagem, dê um tempo na sua região, mude de cidade, mude de bairro, faça algo novo que só você pode fazer, certo? Então, deixe de estar revisitando mensagem no celular, deixe de estar pensando em coisas, esqueça. Dê um basta e siga a sua vida, quando possível e seguro.
estabeleça limites claros para que ele, quando voltar com o Wolverine, ele vai voltar. Porque ele não vai se acostumar lá fora com aqueles suprimentos narcisistas que são para ele ainda desconhecidos. Vai pegar por um tempo, vai ser bom, mas depois ele volta. E quando ele voltar, ele vem com o chamado Wolverine, que é chupando você, sugando você de volta àquela relação antiga. Então, você tem que se impor nesse momento. Se você deixa com pena, porque ele vem dizer que é o sofredor, que é uma pessoa muito azarada, que você é a melhor coisa que aconteceu na vida dele, você é o amor da vida dele, que ele nunca devia ter lhe abandonado, que ele é a pessoa assim porque ele sempre sofreu, ninguém nunca reconheceu. Se você, que é uma pessoa empática, tiver pena dele e trouxê-lo de volta, certo? Trouxer ele de volta, então a sua situação segunda vai ser pior do que a primeira, porque ele vai vir com raiva, porque você fez ele se humilhar. Então a melhor maneira é você dar um basta e dizer, não, siga a sua vida e eu sigo a minha. E reconstrua. Mas pastor, o senhor está incentivando a pessoa a se divorciar, se afastar. Querido, eu estou lhe ajudando a viver. E se para viver é necessário que você faça isso, eu estou pela tua vida e não pelos costumes, certo? Eu gostaria que todos se reconsiderassem, se recuperassem, convivessem eternamente juntos até que a morte os separe. Mas eu tenho que lidar com a realidade. E a realidade diz que se não dá para viver de forma respeitável, amorosa, sendo respeitadas as suas opiniões e sendo recíproca os sentimentos, então é melhor que cada um viva a sua realidade. Tá bom assim? Se você está discordando, fala aqui comigo. Diga aqui nos comentários. Então, quando possível e seguro, estabeleça limites claros. Um outro aspecto essencial aqui para recuperar a sua identidade é você procurar desenvolver a sua forma de se sustentar sozinha. Procure um emprego, procure um trabalho, procure um bico, faça qualquer coisa, mas não fique dentro de casa remoendo. Já dizia um velho ditado, mente vazia, oficina do diabo. Cuidado, não fique em casa remoendo o passado, pensando naquilo que foi ou que deveria ser. Lide com a sua realidade. É dolorosa? É. No início vai ser difícil? Vai. Mas tudo passa. Como diz o ditado, até uva passa. Mas tudo tem o seu tempo. O importante é aprender a diferenciar fatos de interpretações construídas durante o seu relacionamento. Lide com os fatos. Muitas vítimas pensam acreditar que são insuficientes para mudar a sua situação. Se você pensa assim, procure um profissional da área de saúde mental, um psicólogo, uma psicóloga, aí no seu bairro, aí, do seu lado, tem um psicólogo, tem uma psicóloga que pode te orientar, procura eles, conversa, faz com que eles tenham conhecimento básico da sua condição e lhe oriente, e você vai ver que você vai conseguir vencer. Aí, depois que estiver fazendo isso, aí você vai ver que vai praticar autocompaixão, vai praticar o seu trabalho, você vai ver que o seu trabalho é um papel importante na sua vida, você vai começar a trabalhar, a produzir, a ser respeitada, a sua autoestima se eleva, a sua identidade se estabelece, você passa a viver na sua realidade sem deixar psicoterapia, que é importante, o acompanhamento, e assim, com o passar do tempo, você se recupera. Tá bom? Agora, pense nisso. Nunca deixe que essas ruminações atrapalhem a sua vida. Isso é muito comum, mas nós estamos aqui para te mostrar o caminho da saída. E o caminho da saída é essa que nós falamos. Se você gostou do vídeo de hoje, dê o seu like, se inscreva, comente aqui o que você está achando e nós estaremos nos vendo no nosso próximo vídeo.